ler aqui o versículo, Atos 2,14. Vamos ler então, o que diz? Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Amém? Você pode sentar. Essa perguntinha ali, de quem sabe que a gente está vivendo aqui, ajude até a responder um pouco, né? Mas enfim, a multidão que se aproximou das pessoas, isso lá no dia do Pentecostes, ok? Que haviam recebido o poder do Espírito Santo. Eles chegaram, ouviram barulho, viram essas pessoas, e daí eles disseram que aquela gente estava bêbada. É. Qual a razão? Qual a razão? Certo? Então, imagine a cena. Os 120 estavam lá, receberam o poder do Espírito Santo, e daí veio uma multidão. Só os que receberam Jesus da multidão foi 3.000. Então tinha uma multidão. E eles disseram que aquela gente estava bêbada. Qual a razão que você acha que eles disseram que eles estavam bêbados? Gente, essa aqui é uma pergunta para a gente imaginar, certo? A Bíblia não diz, a passagem bíblica não diz, eles acharam que estavam bêbados por causa disso, ok? Então, mas disseram que estavam bêbados. Se a Bíblia mencionou isso que eles disseram que estavam bêbados, é para despertar uma curiosidade na gente, não concorda? Então, é na base disso que você vai responder. Sabe o que acontece, algo que acontece com o bêbado? Ele vai, essa coisa, esse negócio até, essa coisa da vergonha, do pudor, não é? Ele vai deixar um pouquinho disso, certo? Ele se solta mais, não é? Ele não está lá super preocupado com os outros. O que vão pensar de mim? Não está nem aí, né? E aquela gente estava cheia do Espírito Santo e eles não estavam nem aí com o que os outros iam achar. Ok? Então, enfim, isso para a gente imaginar aqui um pouquinho. E nesse contexto que vem o Pedro, que outrora tinha negado Jesus, e esse Pedro se levanta diante de uma multidão. Aquele Pedro que disse, eu não conheço ele, aquele Pedro que disse, vamos voltar a pescar, diz que ele fala como em alta voz. E a gente está falando aqui sobre convicções do líder cristão. Líder cristão tem que ter convicção. Ele tinha negado, ele tinha fugido, agora é alta voz. Não há dúvidas de que o divisor de águas foi o batismo no Espírito Santo. Não há dúvida. O que mudou o Pedro foi isso. A partir desse enchimento do Espírito Santo, as convicções de Pedro, e não só de Pedro, de todos aqueles cristãos daquela liderança, essas convicções mudariam a história do mundo. Essas convicções seriam tão fortes, e foram tão fortes, que chegaram até eu e você. Tão fortes foram as convicções. Eu e você somos chamados para liderar. Quem é chamado para liderar precisa de convicções. Convicções, essa palavra ali. Quem é chamado para liderar, e você já sabe que todos nós somos chamados para liderar é influenciar, fomos chamados para isso. Nós precisamos de convicções inabaláveis.
Ninguém que não esteja convencido de alguma coisa terá um discurso convincente. Ninguém que não esteja convencido de alguma coisa vai ter um discurso convincente, confiante e que inspire confiança nos outros para que estes também abracem tais convicções. Líder cristão tem que ter convicção. Nós temos que ter um discurso convicto. Quando a gente fala sobre Jesus, nós conhecemos Jesus, a gente experimenta Jesus, vamos falar com convicção. Não vai falar de Jesus de cabeça baixa, acanhado, né, Jesus é bom, não, levanta a cabeça, olha no olho da pessoa e fala de Jesus com convicção. Fala o que Ele fez na tua vida. Nós não influenciaremos ninguém sem convicção. O Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ele levanta a voz para uma multidão. Antes ele negou Jesus para alguns que estavam em volta de uma fogueira. Teve medo daqueles, agora não. Ele levanta a voz, ele está convicto. Esse discurso dele revela, vem como resultado daquilo que ele tinha acabado de vivenciar. A multidão estava dizendo que eles estavam, o quê? Bêbados. E agora, ele não vai se desculpar. Ele não vai dizer, pessoal, desculpa aí o barulho, tá? Certo? Desculpa aí dessas orações altas aí, essas coisas, essas orações. Na outra vez a gente dá uma melhoradinha. Não. Ele tinha convicção de que aquilo que eles experimentaram era do Espírito Santo e era bom. Ele levantou a cabeça e ele defendeu as manifestações do Espírito Santo. Eu e você temos que ter convicção do mover do Espírito Santo e das manifestações dele. Eu tenho que orar em línguas com convicção. Alguém disse há uns anos atrás, escreveu um livro. Infelizmente, essa pessoa está, fora, totalmente fora. Mas ele disse que o dom de línguas era o dom do pijama. Que era só para você orar de pijama no teu quarto, que ninguém podia ouvir. Onde está isso na Bíblia? Meu Deus, as línguas se manifestaram na Bíblia com um monte de gente. O dom de língua, de terno, de shorts, de camisa, de gravata, de pijama, é para todo lugar. A gente tem que ter convicção disso. Quando você abre a tua boca, deixa o Espírito fluir com convicção. É a linguagem do Espírito Santo fluindo. Ele tinha convicção de que o que aconteceu lá era de Deus, era do Espírito Santo. Era do Espírito Santo. Ele tinha convicção dessas experiências sobrenaturais. Elas tinham fundamento bíblico. E ele vai fundamentar isso na convicção que ele tinha de que a Escritura era a absoluta verdade. E ele vai citar a Escritura. Isso mostra que o Pedro tinha convicção que a Bíblia era a palavra de Deus, convicção que as Escrituras, que o que elas dizem é verdade. Se elas dizem que vai acontecer alguma coisa, é porque vai acontecer. Se aconteceu, as Escrituras disseram, tem a menção das Escrituras. Ele disse, isto é o que foi
o que foi predito pelo profeta Joel. Era a base da convicção dele. Ele estava interpretando toda a situação a partir das Escrituras, que tudo estava na palavra de Deus. Todos os líderes mencionados lá no Novo Testamento, a começar por Jesus, eram absolutamente convictos de que as Escrituras eram verdade absoluta. Jesus citou as Escrituras todo o tempo. De acordo com o que está escrito, ele falava com o que está escrito. Jesus tinha convicção nas Escrituras, ele venceu o diabo citando as Escrituras. As Escrituras. O Pedro tinha convicção da Escritura. Talvez o Pedro não tivesse a explicação para todas as Escrituras, mas ele sabia que toda a Escritura era verdade. Convicção que eu e você precisamos ter. É imprescindível para os cristãos da atualidade a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, ela é verdadeira. Mas para que se tenha essa convicção, faz-se necessário conhecer as Escrituras. Por quê? Porque a pessoa que desconhece as Escrituras é alguém totalmente vulnerável aos enganos humanos e malignos. Vulnerável aos enganos humanos e malignos. Jesus, ele disse: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Gente, essas duas coisas andam juntas. É nessas duas coisas que o TCL está baseado. Essas duas coisas que a gente está buscando. Poder de Deus e Escritura. E as duas coisas são importantes. Nós não podemos deixar uma e ficar só na outra. Ou ficar só nessa e só para outra. Não. Se ficar só em Escritura e não tiver o poder de Deus, vira algo teórico. Só teoria que não se experimenta. Porque o Espírito vem sobre a palavra. Ele revela a palavra. E ele vai fazer com que essa palavra haja em nós. Então, não dá para ser só Escritura. Não dá para ser só busca de poder, senão vira fanatismo. E tem os que dizem: não, eu não gosto muito de ler a Bíblia. Mas eu gosto essa coisa do poder. Ei, você está no caminho errado. Tem que ter as duas coisas. Jesus denunciou: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. O conhecimento e a convicção a respeito das Escrituras e do poder de Deus se manifestam por meio do Espírito Santo e são essenciais para todos nós como líderes cristãos. Hoje, grande parte dos cristãos são ignorantes na Bíblia. Boa parte dos cristãos não quer reservar um tempo especial para vir na EBD, nos cursos. Não quer fazer o alfa, não quer fazer vida vitoriosa, não quer saber sobre os valores, as doutrinas ou outras coisas. Ei, a gente tem que conhecer Bíblia.
A gente tem que investir em conhecimento da palavra de Deus, porque Jesus disse que se a gente não conhecer, a gente se engana. Se você não conhecer as Escrituras, vem testemunha de Jeová e diz a você que Jesus não é Deus. Ele te enrola. Vem um sabatista e vai dizer a você que você está errado porque não guarda o sábado. Ele te mostra alguns versículos, vai esconder outros, e como você não conhece os outros, ele te engana. E você é capaz de ir para lá. É capaz de um espírita e vai mostrar alguma coisa na Bíblia lá, e ele vai dizer a você que a Bíblia está provando reencarnação. Ele vai dizer lá que o nascer de novo é a reencarnação. E se você não conhece a Bíblia? Vocês estão enganados, não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. A gente tem que ter convicções fortes. A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que aprender da palavra de Deus. Quem não tem convicções é enganado, é enrolado. E quem não tem convicções fortes e não as manifesta, não influencia. Eu e você precisamos ter convicção. Repito, não estou dizendo que você tenha que saber a Bíblia de cabo a rabo só depois que você vai. Não. Mas busque saber tudo o que você puder. E a primeira igreja te oferece muito. Se você está acomodado nessa área, por favor, se mexe. Vamos aprender Bíblia, doutrinas bíblicas. As nossas crianças precisam aprender Bíblia, os juniores, os adolescentes, os jovens. A gente tem que acabar com essa ignorância bíblica. Tem que acabar com isso. Vocês erram não conhecendo. Líderes têm que ter convicções fortes. E as duas coisas se completam. Se completam. Conhecer a Escritura, conhecer o poder, conhecer a Escritura e ter a experiência. Ter a experiência. Eu lembro na época que eu era guri, estava acho que quinta ou sexta série. E daí veio lá a aula de ciências. Eu nunca mais vou esquecer dessa aula. Veio uma mulher lá, uma tal de professora lá, e levantou lá e começou a dizer que Deus não existe. Essa coisa de Deus é mentira, não sei o quê. E começou a falar. E sabe, ela expressava convicção. Ela tinha uma convicção errada, mas ela expressava a convicção. Enfim, eu ia na EBD, mas no momento em que ela entrou com algumas argumentações, eu não tinha resposta para as argumentações dela. Mas sabe o que me ajudou? Foi ter conhecido o poder de Deus. Daí eu fiquei pensando, pois ela disse que Deus não existe mais. Eu conheço um monte de testemunho de um monte de gente que foi curada pelo poder de Deus. A minha mãe está viva por um milagre, porque foi curada. Deus não existe? E como é que foi aquela cura? Eu vejo gente rolando no chão endemoniada, e quando fala em nome de Jesus, ela fica boa. Daí eu lembrei lá do testemunho do fulano, do ciclano. Ei, como que Deus não existe? Isso! Eu não tinha
todo o conhecimento necessário para talvez discutir com essa professora, mas eu tinha experiência. Eu tinha sido curado. Eu tinha uma doença, o médico dizia que era só cirurgia. E a minha mãe me levava no médico, vai ter que operar. Eu dizia, não, Jesus é meu médico, ele vai me curar. E eu era pequeno e dizia isso. Isso que eu dizia ao doutor. Mas daí a doença não foi curada, fui indo, chegou no limite. Daí os meus pais acertaram com o médico que eles iam me dar um remédio para dormir em casa, iam me levar dormindo no médico, iam fazer a cirurgia. Quando eu acordasse, eu ia estar operado. Em uma manhã, quando minha mãe foi me acordar, a doença tinha desaparecido. Convicção por causa do conhecimento e convicção por causa da experiência. Convicção por causa da Escritura e convicção por causa do poder. Nós precisamos dessas duas coisas. Como líderes, precisamos de fortes convicções. Amém? Fica em pé na presença de Deus. Você vai pensar na sua casa. Como você tem aplicado, ou melhor, como você tem se aplicado ao conhecimento das Escrituras e à busca do Espírito Santo com suas manifestações sobrenaturais? Você vai responder lá na tua casa. Como você tem se aplicado a isso? Convicções.